isso aí, eu sou o Ricardo Cruz e temos um convidado muito especial, né, Marcel? Pois é, o Toshihiko Egashira, Toshihiko Egashira, o licenciante original do Jaspion aqui no Brasil. licenciante original, o cara que desbravou as séries japonesas, o cara que sem ele talvez a nossa cultura popular brasileira fosse diferente, a gente ia perder algumas referências aí, o Jaspion, o Changeman e toda essa leva de super-heróis, e a gente tem a honra de estar com ele aqui na nossa frente. Boa tarde, Toshi. Tudo bem, boa tarde. Tudo bom? É um grande prazer. Já faz tanto tempo, mas, né, você vê, eu tô vendo as imagens agora. Vamos comentar um pouquinho essa fase tão boa, que marcou a minha infância, né, cara? Faz a sua também, né, Marcelo? Minha infância, claro, nossa. Eu alugava as fitas do Everest na locadora. Em Rio Preto não tinha a manchete. Então eu assisti o Jaspion inteiro e o Changeman inteiro alugando as fitas do Everest na locadora. Quanto tempo faz, Toshi, que você não vê Jaspion? Olha, eu acho mais ou menos de 90, uns 18 anos. Uns 18 anos que você não... Que eu não vejo mais, você não tenho visto, Entendi. Né? Você tem na sua casa as fitas, o que sobrou? A gente vai falar bastante dessa época, mas eu queria ter uma curiosidade de saber o que sobrou, assim, na sua casa. Tem algum resquício dessa época? Olha, eu tenho guardado, não na minha casa, num depósito que eu tenho as matrizes, né? Guardado dentro de caixas grandes de isopores para manter a temperatura e tal. Entendi. Mas tenho guardado também em fita em VHS. Talvez eu não tenha, assim, como devia guardar mesmo. Mas tem. VHS é um negócio que deteriora com o tempo também, né? Não tem nem muito como, né? É verdade. E aí, eu lembro que a gente já fez acho que 3 entrevistas com o Toshi, ou 2. Uhum. E eu lembro que ele tinha os capacetes pro Circo Show, que também foi um negócio que marcou a época. Ainda tem isso, Toshi? Tá por aí ou teve que devolver pra Toei, alguma coisa assim? Não. Esses capacetes já vieram da época, já veio um pouquinho estragado, porque foram utilizados nas filmagens. Tá. Né? Nessas produções, os pessoal tem várias cópias de capacete. Tem aquela roupa de close que bate de frente e tem aquelas roupas de luta, de ação. Que são mais moles, são assim, mais né? mole e tal, que tiram de longe, né? Fotografam de longe, ou filmam de longe, que eles têm um monte de cópias delas. Tem várias versões. Várias versões. E uma delas que a gente trouxe para o Brasil, e na época nós utilizamos ela durante, imagina, uns 2 anos no circo. Tá. Então era toda semana, de quinta a domingo, né, usando diretamente. Então a gente fazia manutenção, mas essa manutenção muitas vezes ficava a desejar um pouco, né? É mesmo? É. E já vinha meio surrado, né? Que já mandava uma versão que rolava na pedreira. Já lutou bastante. Não era aquela versão pra É fotografia. verdade. Quando nós já recebemos, já estava um pouquinho surrado. É mesmo? Principalmente a parte do corpo, que tem umas partes macia. Tá. Essa parte, olha, Ela vira em desfaz, tempo, né? vira e mexe, a gente tinha que refazer ela. É né? mesmo? Quando nós paramos também por causa do mercado, que já estava esfriando, né? E um pouquinho, o tal de fim de festa, né? Deixava a gente um pouquinho triste. Então, eu lembro que nós guardamos não da forma adequada, sabe? Entendi. E aí, passado muitos tempos, o pessoal começaram a procurar de novo. Tá. O material já estava assim, meio mofado, não estava bem guardado. A parte de pano, por exemplo, já estava bem estragada. Né? A parte outras partes, que era a parte de espuma, já estava assim, grudando um com o outro. Entendi. Né? Só a parte da fibra mesmo que estava se mantendo. Tá, entendi. E quais personagens? Eu lembro muito do Jaspion, mas eles mandaram do Japão quais personagens tem a fantasia? Nós tínhamos quase todos. Os monstros, na verdade, a gente trouxe uma parte só. O monstro tinha um problema de volume. Era grande. O monstro era muito grande. Tá. Trazer o monstro era leve, mas era volumoso. Entendi. E era a roupa original usada na série ou era uma cópia?
Vinha do Cara, Japão mesmo. Vinha do Japão mesmo. Mas era a que eles usaram na filmagem, dos que monstros usaram na filmagem. Puxa vida, hein? Né? É aquelas de ação, né? Que a gente falou, que é aquela que rolava na pedreira e Nossa, tal. mas os monstros, inclusive, né? É. Que legal isso. Alguma coisa, desculpe cortando, mas alguma coisa nós tivemos que criar aqui no Brasil. Uhum. Porque o roteiro do Circo Show... Ele era original, né? Não era um roteiro... Era Não, foi criado aqui no Brasil. É, o então. roteiro para o um circo, roteiro né? original brasileiro, né? Então tinha algumas coisas, algum personagem a mais que nós tínhamos que colocarmos, aí faltava. Nessa ocasião nós fizemos. Entendi. Eu não me lembro do que nós fizemos, mas nem lembro muito bem os nomes daqueles... Nossa, tem uma filmagem disso, viu, cara? Eu não lembro. Eu tinha em VHS isso aí. Porque chegou a ser exibido na Manchete, né? Uma das exibido. performances. Eu não sei se foi na do AMB ou se já era do Circo Itinerante, mas foi ao ar, né? Foi, eu não me lembro se foi filmado em AMB. Mas até falando hoje, esse show que nós fizemos no AMB foi o primeiro show. Tá, E foi a estreia. show, foi uma estreia, e praticamente uma estreia sem um treinamento, sem um ensaio geral, Entendi. sabe, foi meio na raça. Entendi. E saiu um monte de coisa errado, mas como o personagem estava em auge, aquilo, sabe, veio o público, né, aclamaram por isso, sabe, eu achei muito bacana. Tem umas histórias muito legais, do Mineirinho. Mineirinho foi... Lotado. Mineirinho nós tivemos até problema com trânsito na cidade, né? Sabe, foi mal planejado ou mal previsto que ia lotar tanto. Mas vocês não tinham ideia que poderia atrair tanta gente assim? Ou seja... Não tínhamos, não. Não porque, na verdade, a história do Jaspion Changeman, tudo começou em cima de crianças versus adultos, né? Tá. Eu, na época, tinha uma locadora chamada Golden Fox. Vamos contar. A gente falou um pouco do circo, mas vamos contar a história do Jaspion pelo Toshi, parte 1. E essa locadora que eu tinha esses seriados infantis, seriado live action, né? Tirado da TV japonesa. E um monte de criançada vinha assistir esse seriado na minha locadora. Isso falado em japonês. Não era dublado, não era legendado. E crianças ocidentais, inclusive. Ocidentais, todo mundo. A Golden Fox, né? A Golden Fox marcou a época também. Isso. Aí, com isso, despertou, né, pra gente que aquilo ia ser uma coisa interessante. E na verdade, assim, eu chamei algumas pessoas para entrar de sociedade, mas no fim tive que ir sozinho, meio na raça, lá na Toei, no Japão, e a Toei, apesar de, na época, eu acho que eu tinha os meus... Quando foi isso? Em 80 aí? 86, mais ou menos. O Jaspion já tinha terminado quando você desembarcou no Japão para falar com a Toei? Já tinha terminado. Tá. Já estava falando em outro personagem. No Spilvan, né? Eu acho que sim, foi o Spilvan mesmo. E nós lançamos com o Jaspion 2, né? Isso. E aí eu acabei comprando, acabei sendo bem atendido, apesar de eu ser meio moleque, né? Uma curiosidade, você tinha quantos anos? Eu tinha 29 anos, mais ou menos. 29 anos, de repente chega um brasileiro querendo comprar o Jaspion na Toei, assim, como que foi a reação? Porque eu imagino que eles não estavam acostumados a vender esse tipo de programação. A reação foi boa, porque uma que eles estavam bastante distantes do Brasil, né? Não estava tendo negociação com o país. E outra que eles gostaram muito, porque eu fui, na verdade, comprar os direitos autorais. Uma coisa que eles primeiro que nem sabiam onde que é o Brasil, se eles realmente né, eles aceitavam esse tipo de contrato, esse agreement, né? E então foi ótimo. Eu comprei uma parte do seriado para vídeo. E no começo foi só para vídeo. Só para vídeo. Aí quando nós trouxemos para cá, eu já tinha a distribuidora de nome Everest, trouxe para minha equipe de vendedores e, por surpresa, meus vendedores detestaram. Fizemos uma... Hereges! Fizemos um pré-lançamento para a equipe de